O Grupo Globo assumiu que está na linha de frente do golpe para derrubar Bolsonaro. Em seu telejornal de maior audiência, em pleno horário nobre, veicularam uma matéria completamente absurda e criminosa para tentar ligar o presidente ao assassinato de Marielle e seu motorista Anderson. A esquerda e seus vassalos na mídia nunca aceitaram a eleição de Bolsonaro. Na verdade, nunca aceitaram que os brasileiros ousaram pensar por conta própria. Ousaram abandonar o cabresto intelectual que eles levaram anos para construir. Ao derrotar o sistema podre sem utilizar dinheiro público com 8 segundos de tempo de TV e se comunicando com seus eleitores da mesa de sua sala de jantar ou da cama de um hospital, Bolsonaro impôs uma humilhação aos donos do poder, da qual eles jamais vão se recuperar. Tiveram que engolir sua eleição, mas não irão aceitar seu governo. É questão pessoal. E todos os inimigos de Bolsonaro, inclusive os antigos aliados e os que ainda não se revelaram inimigos, irão utilizar este ódio da mídia ao seu favor. Derrubar o presidente é do interesse de toda pessoa sem escrúpulos nesse país. Só este ano a Globo já foi pega combinando matérias nos bastidores para prejudicar o presidente. Plantou um jornalista no escritório da nora de Bolsonaro para tentar descobrir podres da família. Chamou uma criança de 9 anos de moleque imbecil porque ela passeava com o presidente. Foi desmentida ao vivo por um especialista quando tentou culpar o governo pelo óleo no Nordeste. Não há como uma pessoa alfabetizada chamar isso de jornalismo. Isso é perseguição, é guerra declarada contra o nosso voto, nossa vontade. A Globo decidiu envolver Bolsonaro no assassinato de Marielle, dizendo que um porteiro em depoimento afirmou que Bolsonaro liberou a entrada de um dos suspeitos do assassinato no condomínio no Rio. Mas a própria Globo admitiu que Bolsonaro estava em Brasília naquele exato momento e como Bolsonaro não é capaz de se teletransportar, deveriam ter assumido que era impossível ele ter dado tal autorização. Eles sabem disso, mas mesmo assim a sujeira falou mais alto. Jogaram o nome do presidente no meio da bagunça para inflamar a militância esquerdista que repete tudo como papagaios amestrados. O fato do inquérito correr em segredo de justiça é outro agravante. Quem vazou essas informações? Qual dos amigos tem interesse em derrubar Bolsonaro? Qualquer um que não venha a público defendê-lo veementemente deste absurdo se coloca como suspeito. Marielle não tinha relevância política nacional, nem mesmo na esquerda ela era conhecida. Só depois de seu assassinato é que virou a heroína nacional da mídia, enquanto seu motorista foi esquecido. Em resumo, ela não representava risco nenhum a Bolsonaro, como a imprensa insiste em tentar fazer parecer. Este golpe sujo é uma guerra declarada que está em andamento. A guerra não é contra Bolsonaro, é contra nós brasileiros que queremos mudanças. Bolsonaro só está no caminho entre nós e eles. E como a mentira tem perna curta, a procuradora do Ministério Público, Simone Sibilio, confirmou que o porteiro do condomínio em que morava Jair Bolsonaro mentiu sobre o envolvimento do presidente no caso Marielle. Segundo a procuradora, foi Rony Lessa quem autorizou a entrada de Elcio Queiroz no condomínio. Lessa, o suspeito de ter feito os disparos que vitimaram Marielle Franco e seu motorista. A suspeita do relato mentiroso surgiu a partir de contradições e do confrontamento do funcionário com áudios que mostravam discrepâncias com seu relato e foi apurada pelo MP e pela Polícia Civil. Mais cedo, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, declarou que o depoimento pode ser enquadrado como crime de obstrução à justiça. Hora de acordar. Não é de amanhã, mas é hora de se pôr de pé. A Rede Globo aliada e usando a esquerda, aproveitando-se da ausência do presidente do país, engendra um golpe para derrubar Bolsonaro. Diga-se ademais que a oposição não tem uma única proposta para o Brasil, a não ser apostar no caos. Está tudo
milimetricamente orquestrado e alinhado, as falas dos dirigentes partidários no final de semana, o oportunismo de aproveitar os movimentos no Chile e da eleição na Argentina, a manifestação do ministro Celso de Mello e essa armação tentando forçar a existência de vínculos do presidente com o caso Marielle. Todos sabemos que o Sistema Globo está fazendo água em todo o Brasil. A teta secou. Nos intervalos das programações do horário nobre, nada de anúncios. Só propagandas da grade da própria Globo, que enxuga a máquina pública, demite e fecha estruturas deficitárias no Brasil inteiro. Governadores aliados, acossados sistematicamente e sem tréguas pelas subsidiárias e afiliadas da Globo, que também estão à míngua das verbas de publicidade vindas do erário e sem base de sustentação política, eleitos na esteira da Onda 17, capitulam na esperança de terem uma sobrevida, já pensando na reeleição em 2022, passando pelas eleições municipais de 2020, Santa Catarina e Rio de Janeiro são exemplos clássicos. O mesmo ocorre com líderes no Congresso que projetam o futuro não no ideal de servir ou no espírito público, mas na ambição pessoal de projeção de carreira. Bolsonaro, sem usar a inteligência emocional, foi para o confronto aberto. Tem os filhos para administrar, o que, convenhamos, não é tarefa das mais fáceis. Tem também apoio da parte da mídia televisiva, notadamente as redes Record e SBT, que não são tentacularizadas como é a Globo. Vamos ter dias difíceis pela frente. Haverá confrontos políticos fortes. Ou mantemos o rumo, ou vamos dar o passo definitivo em direção ao abismo que evitamos com muito trabalho e esforço em 2018. A massa populacional e a base de apoio popular do governo devem ficar atentos e reagir de forma firme e rápida. O Brasil começou a sentir os efeitos positivos da nova gestão. Ministério técnico sem loteamentos, reforma da Previdência, pacote anticrime, novas vagas de emprego são mais de 600 mil. Menor taxa de juros da história, equilíbrio das contas públicas, realinhamento geopolítico e reconquista do espaço diplomático, Estados Unidos, Israel, União Europeia, China, Japão e países árabes. Mas as estruturas de poder estão tomadas pelas velhas raposas e novas hienas, do Congresso ao STF. A Globo joga pesado e todos se aliam com um só objetivo. E o Brasil que se exploda. Impedem o governo de governar. É liminar pra cá, obstrução pra lá, denúncias de toda ordem. Tem ciência que das duas uma, ou derrubam Bolsonaro agora, ou não voltarão no poder tão cedo. Fiquem atentos. Bolsonaro é o melhor dos mundos? Não, não é, mas é o único possível. É impulsivo e temperamental? Sim, mas é honesto e patriota. E faz um governo pensando nos interesses nacionais. Não podemos permitir que quem apeamos do poder volte a ele prometendo refazer o que já fizeram, usando os mesmos argumentos pelos quais foram varridos das urnas. E para piorar o cenário, o STF está prontinho para soltar o Lula para incendiar o Brasil. E qual a saída? É a luta e o ativismo democrático. O embate, a defesa da legitimidade do poder. Não existe outro caminho. Vem muito trabalho pela frente. Cada pessoa que dá audiência à Globo, à Folha e à extrema imprensa é cúmplice da tentativa de golpe contra o presidente Bolsonaro para que a roubalheira volte. Depois não reclamem. Sem audiência, qualquer programa acaba. Não concorda? Não assista. Os aliados de Lula voltaram ao poder na Argentina. Vocês querem o PT de volta? A indiferença mata. Daí o ditado: falem mal, mas falem de mim. Quando os brasileiros vão deixar de abaixar a cabeça para uma organização criminosa que arrasou com o Brasil? Não é possível o Brasil ter conseguido eleger um presidente contra toda a patifaria e canalice ancestral e deixar o presidente morrer na praia por falta de apoio.
Não é possível que ninguém perceba o que está acontecendo. Não é possível um país que é a 8ª economia do mundo continuar a ser um país miserável, sem educação de qualidade, sem saneamento básico, sem saúde, sem segurança, sem infraestrutura, com mais gente tendo morte violenta do que países em guerra. E só vejo traição de quem se elegeu graças a Bolsonaro e agora tenta destruir o presidente e sua família para ser prefeito, governador, presidente da República. Depois da facada no abdômen, agora o presidente está sendo apunhalado pelas costas. Ninguém mais poderia enfrentar o PT e o Foro de São Paulo. Alckmin, Amoedo e Álvaro Dias são macres brasileiros. O Brasil está todo aparelhado. Todas as instituições, o STF, o Congresso, a OAB e a imprensa querem a volta de Lula. O dinheiro, cargos, mordomias inenarráveis corriam soltos. 11 ministros do STF gastam cerca de 1 bilhão por ano. Para quê? Para pararem tudo, julgarem correndo todos os infinitos recursos de Lula e concederem habeas corpus para soltar bandidos que deveriam mofar na cadeia. Até contador do tráfico é solto. E falam na separação entre os poderes, mas chamam o presidente da República de atrevido e achincalham juízes, procuradores e eleitores. A censura voltou. Não se pode falar mal nem do STF, uma instituição. Estamos vivendo uma quase ditadura bolivariana imposta pela turma que perdeu as eleições. Até quando? Ou as pessoas acordam, ou Lula volta. Será que não dá para ver que ele, um criminoso condenado de uma cela da Polícia Federal, manda até no STF? Acordem antes que seja tarde demais e apoiem o presidente e seu governo. Vamos parar de ser massa de manobra. Vivemos tempos perigosos e sombrios. Lidamos com psicopatas terroristas, mas que ninguém se esqueça, somos a maioria. Basta não sermos covardes. E agora eu quero o seu importante comentário. Aproveite e se inscreva aqui no canal youtube.com/Célio Lobo e receba diariamente os melhores vídeos em apoio ao presidente Bolsonaro. E não se esqueça de compartilhar muito nos melhores grupos do Facebook, o WhatsApp, Twitter e em todas as suas redes sociais.